Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Graças ao Eterno, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra, aprendendo um pouco mais da sua Torá. E é sobre isso que esse vídeo vai tratar, irmãos, especificamente sobre a Torá. O que é a Torá? Esse vídeo vai tratar especificamente sobre a grandeza da Torá, como a Torá, irmãos, ela é esplêndida. E esse foi o objetivo desse canal desde o início. Nosso objetivo é despertar nas pessoas um desejo de se aprofundar mais nas Escrituras, de se aprofundar mais na Torá. A Torá, irmão, não é um livro obsoleto com regras ultrapassadas. A Torá, ela não foi abolida pelo nosso Mashiach Yeshua, muito pelo contrário, o Mashiach Yeshua, nosso Mashiach, irmão, ele veio para trazer um pleno conhecimento da Torá, ok, irmãos? O próprio apóstolo Paulo em Romanos capítulo 7, verso 12, ele continua na mesma linha, ele diz, a Torá é santa, ela é justa, ela é boa. No mesmo capítulo, versículo 14, a Torá é espiritual. Irmãos, a Torá é magnífica. Não tem como termos um relacionamento completo, pleno com Deus, com o Eterno, sem a Torá, sem os mandamentos do Eterno. Eu quero ler aqui um trecho do livro de Maimônides, que diz assim, todo mandamento e proibição da Torá aproximam o homem mais perto da perfeição e retiram os obstáculos que o impedem de chegar à excelência. Olha isso, irmãos. Isso é tremendo. Isso é Torá, isso é os mandamentos da Torá. Em 1 João capítulo 3, versículo 4, diz que todo aquele que peca transgride a Torá, porque pecado é transgredir a Torá, irmãos. Irmãos, nesse vídeo eu consegui conversar com alguns amigos, professores, mestres, estudiosos da Torá, irmão, e eu consegui que eles falassem um pouco sobre a grandeza da Torá, cada um com seu conhecimento, cada um com seu entendimento das Escrituras. E a gente conseguiu fazer esse vídeo, um vídeo único, irmãos, onde eu tenho certeza que você que assistir vai ficar maravilhado com o que cada um, né, na sua simplicidade e humildade, fala da Torá. A Torá, irmão, ela é esplêndida. A Torá não é um livro qualquer. A Torá é um código divino. Eu já quero agradecer a todos os meus amigos, todos os meus irmãos que me ajudaram, tá, gravando os áudios para que esse vídeo, né, fosse elaborado. Que o Eterno vos abençoe, tá? Que o Eterno abençoe a vocês e as suas famílias. E que o Eterno também abençoe você aí que está assistindo, que de repente, né, foi doutrinado com o entendimento de que a lei, que a Torá foi abolida. E não foi, irmãos. A Torá, como você já ouviu aqui, ela é santa, ela é justa, ela é boa, ela é espiritual. Ela é a palavra do Eterno. Shalom, shalom. Fique aí acompanhando o conhecimento que esses meus amigos, mestres e professores estão passando aí na sequência. Shalom, shalom. Shalom, Claudino. É um prazer estar em seu canal. Tudo de bom. Quero falar um pouco sobre a Torá, a importância da Torá, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista. A Torá praticamente representa tudo. Por exemplo, quando se fala em pregar o Evangelho para os pecadores, para eles deixarem os seus pecados e aceitarem a Yeshua ou a Jesus, arrepender de pecados, como é que eles vão saber o que é pecado? Eles têm o conceito deles de pecado, mas não é
totalmente aquilo que a Torá ensina. Outra coisa, como é que eles vão conhecer a Deus? Se arrepender de pecados e conhecer a Deus sem conhecer a Torá. É impossível conhecer a Deus sem conhecer a Torá. Resumindo, a Torá são todos os mandamentos que Deus deu mediante aquele casamento com o nosso povo ali no Monte Horeb. Deus deu como uma aliança na qual o povo de Israel é identificado como nação sacerdotal. Desde o princípio da criação do mundo, do homem, até praticamente o pai Abraão, Deus não pensou ou não criou, vamos dizer assim, uma nação intermediária. As nações tinham acesso a ele diretamente. Mas a partir de Abraão, ele estabelece o seu propósito de criar uma nação sacerdotal. E consolida isto ali no Sinai, dando a Torá. Essa Torá depois ela é renovada, de acordo com Jeremias 31 a 34, ela é renovada numa nova aliança. E aí entra a figura de Yeshua, e esta aliança nos é dito que é melhor que a primeira. Por quê? Porque a Torá escrita num livro ou em tábuas de pedra, agora passa a ser escrita nas mentes, nos corações. Então, a Torá faz parte da nova aliança. Os judeus, os israelitas que abraçaram a Yeshua nos seus dias, se tornaram melhores cumpridores da Torá. Por isso, grande parte do povo de Israel naqueles dias de Yeshua creu nele, porque se tratava de um povo totalmente restaurado, seguindo a Torá. Enfim, resumindo, a nova aliança tem que ser superior à primeira. Se Deus não estava contente com o povo da maneira que eles vinham cumprindo a primeira aliança, a segunda aliança com o Ruach nos corações tem que ser melhor que a primeira. Apesar de que não é esse o entendimento cristão hoje. O entendimento cristão hoje é que a Torá foi abolida, que tudo deixou de ser necessário. Então, eu pergunto, em que essa aliança, essa suposta aliança crida hoje, é melhor que a primeira? Em nada, nada. Então, Deus faz uma aliança com o povo de Israel, com a casa de Judá, escreve a Torá nos corações e tem uma aliança totalmente renovada. Repito, não é possível nós conhecermos o pecado, saber o que é o pecado, para nos arrependermos dele. Não é possível nós servirmos a Deus sem conhecê-lo. E para conhecer a Deus, para identificar a sua vontade, nós precisamos da Torá. Por isso a Torá é muito importante para nós. E por isso nós dizemos que Yeshua representa para nós a Torá, representa para nós a obediência ao Pai Celestial. Shalom. Olá, Shalom, amigos e amigas. Shalom ao nobre Claudino Barros. Vamos falar um pouquinho sobre a Torá. A expressão Torá, ela é uma expressão hebraica que significa instrução. A Torá é uma referência aos 5 primeiros livros do Tanar, ou da Bíblia hebraica, conhecido no mundo cristão como o Pentateuco. Então, os 5 livros da Torá são Bereshit, que é Gênesis, Shemot, que é Êxodo, Vaikra, que é o livro
de Levítico, B de Midar, que é Números, e Devarim, que é Deuteronômio. A Torá traz os ensinamentos do Eterno, que foi passado por intermédio de Moisés. Desde a criação até as instruções que o Eterno dá para o povo antes que eles adentrem a terra de Canaã. Lembrando também que existe duas Torá, a Torá oral e a Torá escrita. Historicamente, a Torá escrita, ela cobre o período que vai da criação do mundo até a morte de Moisés, pouco antes aí do povo de Israel adentrar a terra de Canaã. A Torá oral também, ela foi escrita posteriormente e ela é preservada principalmente no Talmud e nos Midrashim. Existe uma importância muito grande de se estudar a Torá. Por exemplo, quando abrimos a nossa Bíblia no livro de Salmos, no primeiro Salmo, no versículo de número 1, está escrito: Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na Torá do Eterno ou do Senhor, e nela, isso é, na Torá, medita dia e noite. É dito que o homem que procede assim, ele será abençoado, ali no Salmo de número 1. Quando você chega no Salmo 19, nós temos aqui um louvor e uma exaltação sobre a Torá do Eterno, como está escrito: a Torá de Yahvé é perfeita e refrigera a alma. Testemunho de Yahvé é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos de Yahvé são retos e alegra o coração. O mandamento de Yahvé é puro e alumia os olhos. O temor de Yahvé é limpo e permanece eternamente. Os juízos de Yahvé são verdadeiros, justo e justamente. Então, a Torá do Eterno foi nos entregue. Ela deve ser lida e estudada e praticada. Yeshua, nosso Mashiach, ele faz uma referência à Torá dizendo as seguintes palavras: não pensei que eu vim revogar ou anular a Torá. Não vim revogar, não vim abolir, mas vim cumprir a Torá do Eterno. Veja o quanto é importante a Torá do Eterno. Essas palavras se encontram no livro de Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 17. E ele diz ainda: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da Torá, sem que tudo seja cumprido. E ele nos instrui assim: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Veja que Mashiach e Yeshua, ele aqui está conscientizando os seus talmidins, os seus discípulos, a cumprir, a obedecer e a ensinar a Torá do Eterno.
Fique na Shalom. Você que deseja conhecer nosso canal, é só ir lá, Professor Kleber Guedes, no YouTube. Deus abençoe a todos. Shalom, Claudino, tudo bem? Pergunta que exige cuidado na resposta. O que é a Torá? A Torá pode ser vista sob várias perspectivas. Sob uma perspectiva mais ampla, ela é a instrução ou ela é a palavra que criou, pela qual Hashem, né, Deus, criou todas as coisas. Já visto que físicos como Stephen Hawking, entre outros, que estudaram física quântica em altos níveis de estudo de física, já constataram que, antes mesmo da possibilidade da matéria existente, tem que ter havido uma lógica para que essa matéria viesse a existir, certo? Então, a Torá, para muito além do nosso entendimento, ela é, em primeira instância, como eu já disse, de uma forma mais ampla, essa norma que conduz, que rege e que foi o agente de criação de todas as coisas, certo? A Torá também, né, teve como um recipiente, foi recebida pelo povo de Israel. Então, ela é instrução para todo judeu seguir e colocar em prática. Ela não é apenas um livro, certo? Então, ela é a instrução de vida para que você viva e conte aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, como até mesmo a Santa Torá nos ensina. Ela deve ser vivida em cada detalhe, em cada parte da sua vida. Por isso, a Torá ela não é apenas escrita, como algumas pessoas tentam rotulá-la, mas a Torá, de acordo com como explicam os nossos sábios, ela é composta pela Torá escrita e pela Torá oral. Torá Shebe'al Peh, que é a Torá oral, e a Torá Shebekitav, que é a Torá escrita. Porque apenas a escrita seria algo morto, algo congelado, algo que se tornaria obsoleto com o tempo. A vivacidade da Torá está justamente na explicação da Torá na Torá oral, que faz com que ela se renove e faça sempre sentido e tenha vida para todo Israel e para todo mundo. Shalom Aleichem, sou Marlo Trócoli, sou judeu sefaradi, pertenço à comunidade judaica Netzarim histórica. Comunidade esta que surgiu no primeiro século da Era Comum, após a morte e ressurreição do Rabino Yeshua. Os judeus Netzarim são conhecidos nas escrituras como judeus zelosos na Torá. Mas alguém pode perguntar, por que este zelo pela Torá? Simplesmente porque a Torá é a parte das escrituras hebraicas mais sagradas deixada pelo nosso Deus. Uma brachá hebraica muito recitada no meio judaico define tudo sobre a Torá. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kadeshanu b'mitzvotav. Bendito és tu, Adonai nosso Elohim, Rei do Universo, que nos santifica por seus mandamentos. Sim, a Torá nos santifica para o nosso Deus. Adonai declarou em Vaikra 19:2: Diga aos Benei Israel, sejam santos, porque eu, o eterno vosso Elohim, sou santo. Aqueles que cumprem a Torá sagrada são santificados por ela e se tornam um com o eterno. Baruch Hashem. Shalom, shalom, meu irmão Claudino. Aqui quem está falando é o teu irmão Rosh Gamliel Ben Abraham, de Seropédica,
Rio de Janeiro, e queria falar um pouco a respeito da Torá, não é? Eu encaro a Torá como a revelação do Eterno, Yud Rei Vav Rei, à humanidade. Haja visto que quando nós observamos que nosso pai Adam caminhava ao entardecer com o Eterno lhe expunha a Torá. E nós vemos e entendemos que as três manifestações do Eterno, o Eterno como Pai, o Eterno como Davar, como a palavra, Logos, e o Eterno como o Ruach HaKodesh, a ação que foi traduzido falsamente, ou erroneamente, melhor dizendo, como Espírito, são três manifestações do próprio Pai. Então, o Eterno caminhava com o nosso pai Adam no Gan Eden para ensinar-lhe Torá. Então, a Torá é a revelação do próprio Eterno, e essa Torá foi que fez todas as coisas, porque tudo foi feito pela Davar, pela palavra, pelo Logos. E a palavra, ela tem o processo que vem do Pai, pelo pensamento, que é o desejo e a vontade, que utiliza o vento. É claro que eu estou aqui fazendo uma dissertação comparativa ao corpo humano. Passa o vento pelas cordas vocais, que emite o som que forma as palavras, e da palavra é que se toma a ação de ser construído. Se eu pensar algo e ficar no campo só do pensamento, evidentemente que o meu próximo, o meu semelhante, ele não vai entender. Mas quando eu penso, quando eu utilizo o vento dos meus pulmões, o Ruach, que ele faz vibrar as minhas cordas vocais, e aí sai o som da comunicação pelos meus lábios, que é a Davar, a palavra, aí sim o processo começa a ser atuante. Haja luz. Então, o Eterno pensou na luz, o vento do Ruach saiu pelas cordas vocais, hipoteticamente falando, e a palavra saiu dos seus lábios, e assim foi. E a luz se fez. Então, falar de Torá é falar do próprio Eterno, porque ele levou o seu povo para o deserto, o caminho de 3 dias, e ali o cume do Monte Sinai fumegava, e ali há quem diga que o monte ele chegou ao ponto de flutuar, mas o fato é que todos ouviram ali a voz do Eterno e ficaram tão atemorizados que imploraram a Moshe Rabbeinu que ele fosse o interlocutor entre eles e Hashem. Então, quando nós falamos de Torá, nós falamos, lemos e ouvimos e vemos, identificamos em todo o cosmos o próprio Eterno, que está em tudo, é tudo, em todos. E Yeshua, ele veio como a Torá viva, a Torá que se fez carne, a Davar que se fez carne. Por isso ele viveu como homem, mas não andou em pecado como nós homens, porque ele é a expressão diminuída, comprimida do próprio Eterno. Você imagina, numa outra comparação, que o Eterno ele tivesse a potência de uma rede elétrica de 5.000 volts. Evidentemente que se nós fôssemos usar os 5.000 volts diretos nos nossos eletrodomésticos em casa, 110 a 220, incendiaria a casa toda e certamente nós morreríamos. Mas ele usa o processo do transformador para transformar esses 5.000 volts a uma corrente tolerável de 110 a 220, aonde se pode usar com segurança e haja luz na casa. Então a Torá, ela traz ensinamento, ela traz mandamentos, ela traz estatutos, ela traz leis, ela traz a vontade expressa da revelação do próprio Eterno. Devarim 29, 29 vai falar que
aquilo que foi revelado pertence a nós e os nossos filhos, para que cumpramos, obedeçamos, sigamos, mas o oculto pertence somente ao Eterno. E a Torá nada mais é do que a revelação do Eterno, ele se revelando, porque se ele não se revela, e se ele não fizesse, não viesse, e se ele não desse, se ele não usasse de misericórdia, compaixão, amor, nós estaríamos fadados à destruição, porque não haveria remissão para os nossos pecados. Então, nós temos remissão pelo sacrifício de Mashiach no madeiro, nós temos remissão pela obediência à Torá, e você reconhece o Eterno, ele escreveu a Seret Devarim, as 10 palavras, com a sua própria mão no Monte Sinai. Então, eu creio numa hierarquia, não é? Que começa com o Eterno caminhando com o nosso pai Adam no Gan Eden. Depois nós vemos o Eterno escrevendo os 10 pronunciamentos, as 10 palavras, e depois ele entregando o desdobramento dessa Torá a Moshe Rabbeinu no Monte Sinai, que hoje é listado como 613 mitzvot, mandamentos. Então, quem tem Torá tem vida, quem tem Torá tem o Eterno, quem tem Torá está ligado ao Hashamayim pelas vias espirituais e no seu próprio corpo também, fisicamente. Então, quem obedece Torá, não é, está com vida física e vida espiritual. E quem obedece Torá, obedece Mashiach, Yeshua. Quem obedece Torá, obedece ao Pai. Quem obedece a Torá tem o mover direto do Ruach HaKodesh do Pai, com a sua ação atuante em nossos corações. Eu espero que eu tenha me feito entender, agradeço a oportunidade, Beshem Yeshua HaMashiach, pelos méritos e pelo nome de Yeshua, nosso Messias. Obrigado pela oportunidade. Amém ve amém. Shalom, Ari Claudino. Uma satisfação estar podendo participar do seu canal e muito alegre em poder expressar o quanto a Torá é importante para nós. Consideramos a Torá como luz e como vida, e por isso acreditamos que para que possamos estar conectados com o Criador e possamos também estar elevados em espírito, precisamos considerar ela de fato como luz, como ela é, e também considerar os seus mitzvot, os seus mandamentos. A Torá ela é composta de mandamentos, preceitos, estatutos, e todos eles nos trazem ensinamento e que podem nos elevar e estarmos conectados por meio da nossa Neshama com o nosso Criador. Toda nefesh que pratica a Torá, ela passa de um estado das trevas para a luz, e ele se torna também luz. Por isso, nós sempre bendizemos ao nome de Hashem, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher quitzanu b'mitzvotav v'tzivanu adberei Torá, pois bendizemos ao nome do Eterno, o Rei do Universo, que nos santificou com os mandamentos dele e nos ordenou estudarmos a palavra da Torá. Por isso, todas as vezes que nós lemos a Escritura Sagrada, as letras sagradas, nós entendemos que ela traz bênçãos para a nossa vida, pois foi da vontade do Eterno ter exaltado ela na sua magnificência, e por isso, todas as vezes que nós lemos as Escrituras Sagradas, nós bendizemos a Hashem pela grandeza que ele nos concedeu, que é a Torá, a vida, a luz. E Baheru et Adonai Hamevorah Leolam Vaed, bendizemos o nome de Hashem e louvaremos ele para todo sempre, por ter nos entregue a Torá. Bendito seja o Eterno, e que você possa ficar na Shalom. Irmão Claudino, Shabbat Shalom e parabéns pelo seu canal. Que o Criador continue te abençoando. A Torá é santa. Então, o que é a Torá? Agora estou com o olho fechado, falando sobre a Torá, e vi flores muito lindas. Vi na mente a visão sobrenatural, né?
Flores brancas com o centro amarelo. Flores belíssimas. É o que simbolizam a Torá. Pois está escrito na palavra: cai a erva, seca-se a erva, nem cai as folhas, mas a palavra do Criador permanece para sempre. Essas flores que eu vi agora não são aquelas que caem, mas aquelas que são eternas. Ela simboliza o perfume da Torá, o seu brilho, o seu perfume, e é ela que nos separa do pecado, da imundícia, das coisas imundas. Hoje em dia, os gentios, os pagãos, não seguem a Torá. Tô falando gentio do modo geral, os cristãos, tô falando, né? Porque tem muitos gentios que já seguem, já conhecem a Torá, já seguem. Mas são daqueles que são pagãos. Alegaram que a Torá foi abolida. No entanto, está escrito que ela jamais poderá acabar, jamais poderá mudar. Se nós pudermos avaliar as mensagens de Yeshua, a gente vê que tudo que ele falava está dentro da Torá. Ele não criou um novo mandamento. Ali o que fala, eu vos dou o novo mandamento, que ali não está na original. Quero ver na minha Bíblia hebraica antiga aqui, mas não creio que seja na original. Porque na verdade o que ele deixou foi o que já estava, que é amar o Criador e amar o próximo. Então ele falou: amai a todos, né? Amai cada um de vós, um ao outro, assim como eu vos amei. É o mesmo que está escrito, né? Que é amar o próximo e ao Criador. Então a Torá não foi abolida, ela continua com um perfume forte, nos ligando ao sobrenatural. Dentro da mística cabalista, né? O perfume suave sempre simboliza os anjos, e os cheiros fortes simbolizam os xerins, os anjos rebeldes. Então a Torá, quando lemos a Torá, a gente se comunica com os anjos. Há uma comunicação mental, né, espiritual com os anjos. Quando você lê um salmo, então lê a Torá, você primeiro lê a Torá, né? Você entra em sintonia com os arcanjos, com os querubins, com as forças da luz, com os seres da luz, né? Arcanjos, querubins, serafins, Hashmalins, Ofanim, Ionite, os Aishins também, os Bene Elohim, os Elohims. Então entramos em contato com todas as hierarquias celestiais, pois todas elas estão representadas na Torá, estão dentro da Torá. Então, irmão, para mim a Torá é tudo. É como um perfume perfeito, perfume raro, perfume caro, que nos guia pelo cheiro suave até o trono em Sião. O Sião, teoricamente, era Jerusalém no mundo físico, né? Mas simbolicamente é o céu, o mundo espiritual. Então a Torá nos guia até esse mundo espiritual, o céu, é algo que jamais será abolido. O próprio Mashiach e Yeshua falou: aquele que mudar um tio ou uma vírgula da lei será maldito. Então ele próprio falou, para não mudar, para continuar apoiando a Torá, pois ela é o DNA do universo, segundo citaram aqueles que desenham o código da Torá, que é um código nela. Segundo eles, a Torá é o DNA do universo, tem vários segredos ali, vários conhecimentos profundos, tanto a nível aberto como a nível de sódio, que é nível culto. Então, irmãos, a Torá é tudo. Um abraço a todos. Shalom. Shalom, Claudino, tudo bem? Espero que você esteja bem e que a emanação do Todo-Poderoso esteja em seu coração. Bom, essa fagulha possa sempre manifestar a justiça e toda a verdade, toda a emet, né? Toda a tzadká, toda também a emet do teu coração. Toda a verdade, toda a justiça. Bom, o que falamos da Torá? Vamos falar um pouquinho dela, né? Ela é algo que se manifesta dentro de nós, né? Essa grandeza dessa Torá
ela manifestou-se diante do povo de Israel como uma proteção para a descontaminação de outros povos. A Torá foi dada no Monte Sinai por um objetivo, para que o povo fosse santo e fosse justificado por ela daquilo que se chama justo, aonde está em Malaquias também 3:18, dizendo: e vereis a diferença do justo e do ímpio, do rachá e do sadik justo. Toda essa questão temporal, quando falamos de Torá, aonde emana as leis do Eterno, ela emanou espiritualmente para nós. Ela é algo esplêndido, é algo que muitas vezes é incomparável a fazer uma alusão ou uma comparação dela. Lembrando, Torá chamado instrução. Instrução é chamado 613 leis. Já foi achado arqueologicamente 613, pode ser 620, pode ser menos, a gente não sabe. Mas ela é algo que, como Maimônides falou, 613 leis estão conjugadas num pensamento de Rabi Maimônides. Rabi Maimônides disse: há dentro do ser humano 613 leis. Estão em todos os seus órgãos, consistivo de 613 órgãos, 613 leis. 365 delas estão viradas para a morte, a inclinação para a morte. E 248 estão para a vida. A grandeza da Torá, ela se encontra em toda a manifestação deste mundo. Quando você vai, digamos, para um pensamento da natureza, você vê que há lei na gravidade, há lei no meio da natureza, que abrange os animais. Quando você quer invadir o espaço sideral, você vê que tem uma gravidade muito forte que impede, e ali não tem vida para você. É necessário entender essa manifestação. Também quando você vai para as águas, onde há a moradia dos peixes e dos animais, né, aí marinhos, a gente vê que eles têm uma lei que agrega conforme aí a vontade do Todo-Poderoso. Quando você vem para o mundo carnal, o mundo materializado, onde nós estamos aqui com sabedoria e entendimento para saber discernir o que é justo, a gente aprende a cuidar da natureza, a cuidar da água, a cuidar do que comemos, do que bebemos, do que vivemos. Isso é Torá, isso é lei, aonde o ser humano precisa materializadamente, limitadamente conviver aqui com justiça. E quando falamos da grandeza da Torá, ela é algo que se manifesta espiritual. E ela diz bem assim: olha, eu sou o Eterno. Eu quero que você ande, de uma certa forma, conforme agrega o meu povo, conforme agrega as instruções. Quando ela emana, ela corrige o ser humano. Quando ela faz justiça, ela repreende o ser humano. Muito importante que a Torá seja engrandecida em primeiro lugar. Quando a Torá é deixada para trás, a injustiça entra dizendo: vou fazer substituição dela. A justiça entra dizendo: eu tenho uma roupagem nesse mundo que se diz ser verdade, mas não é verdade. Dentro deste mundo existe uma roupagem de revestimento da Torá. Fora deste mundo existe uma roupagem mais natural, pelo qual já foi comprovado. Então a Torá não é simplesmente aquilo que as pessoas pensam, mas ela vai além daquilo que as pessoas pensam. Se dissesse para você que ela não tem fim para explicar o inexplicável, você me taxaria como louco. Porque de tudo que estudamos, nós vamos morrer estudando com sabedoria e entendimento e ainda não vamos aprender tudo. Essa é a Torá. Mas o que o Eterno dá? O suficiente para que você viva eternamente. A instrução e a justiça. Shalom, shalom. Espero que você esteja bem. Um grande abraço para você no teu canal. Shalom, Claudino. Definir o que é a Torá é um
pouco difícil. Quer dizer, é muito difícil, porque é um leque de definições. A gematria, Torá, tem o valor numérico de 611. Sabemos que as mitzvot do Eterno são 613. Torá 611, mitzvot 613. Falta 2. Os 2 são o amor ao Eterno e ao próximo. Então, a Torá, ela está relacionada, é a relação, o relacionamento entre o Criador e a criatura. Entre os dois. Então, o que eu posso falar da Torá? A Torá é essa relação com o Eterno, do Eterno, com a sua obra, com a sua criação, principalmente com o ser humano. A Torá conta a história de toda a humanidade, de cada um de nós, do nosso retorno para o Eterno, a nossa sede pela árvore do conhecimento do bem e do mal, depois a depravação, depois a libertação por meio de Noah, depravação novamente, depois a gente tem ali a questão de Sodoma e Gomorra, tá? Depois disso a gente vai ver a ida de Israel para o Egito. Tudo isso é a nossa peregrinação para voltar para o Pai, para nos tornarmos um com Ele. Então a Torá é a minha, é a tua, é a história de toda a humanidade, do retorno de cada um para o Eterno. Quem tenta entender a Torá apenas no que está escrito, literalmente, vai se perder, não vai entender. Por quê? Porque na Torá estão codificados todos os segredos do universo. Todos os livros mais importantes que existem, eles têm raiz, todas as leis têm raiz na Torá. Todas. Então, todos os princípios estão na Torá. Tudo que a gente precisa está ali, basta descodificá-lo. Então a Torá é justamente essa relação do homem, do Eterno com o homem. E ela não é algo, como eu posso colocar aqui, estático. Ela não é algo simples. Ela é algo dinâmico, é algo mais quântico, é algo que pode ser que em cada situação ela vai se apresentar de um modo diferente a cada um de nós. Então, para mim, a Torá seria isso, tá? Esse reencontro com o Pai. Shalom, irmão Claudino, boa noite. Vamos lá, vamos começar. Eu quero falar aqui de Torá, não me referindo aos 5 primeiros livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eu quero falar, me referindo à nossa Torá, sobre os 613, ok? Porque quando o nosso Adonai ele entrega os 613, ele não entrega o Pentateuco, não entrega os 5 primeiros livros. Então, aqueles 5 primeiros livros são escritos
pelo próprio Moshe, tá? Inclusive a diferença daqueles livros, eles são muito grandes, tá? Então ele escreve os 4 primeiros, né? E o livro do Deuteronômio, por exemplo, ele vai escrever 39 anos e 8 meses depois, ok? Da peregrinação ali no deserto, tá? Então, um livro de Deuteronômio parece nome de remédio, né? Mas o Deuteronômio é exatamente uma réplica do que está escrito no livro do Êxodo, porque o povo tinha esquecido o que Deus tinha falado. Então, Moshe vai lá e faz ele dita de novo a lei do nosso Adonai, se referindo ali tudo que aconteceu no Êxodo, ok? Mas vamos lá falar exatamente sobre o que é a nossa Torá. A nossa Torá, se tratando de lei dos 613, é basicamente o corpo, né? A Torá é o corpo, falando de lei. Então, o corpo, ele precisa de um espírito. O espírito da Torá é exatamente a Cabala, né? A Cabala é o espírito da Torá. Então, quando o nosso Adonai, ele entrega a Torá, né, para Moshe, ele entrega, a gente sabe, os 4 níveis para se abrir a Torá, né? Não é assim que se abre a Torá, é preciso penetrar nos seus códigos, nos seus segredos, nas suas simbologias, né? Porque para a gente entender o que o nosso Adonai transmite ali naqueles códigos, a gente precisa estudar, fincar fundo sobre cultura, né, judaica, sobre Midrash, Halaká, todos o folclore, na verdade, né, da cultura judaica, para você entender de fato o que o nosso Adonai ele quer dizer ali com aqueles textos enigmáticos que 3.500 anos exatamente do mesmo jeito, verdadeiramente é um milagre. Então, a nossa Torá Sagrada, amigo Claudinho, ela não foi dada aqui nos homens. O que é a Torá? A Torá é uma extensão da eternidade, né? É a lei do nosso Adonai, ou seja, é a palavra do nosso Adonai, parte, né, da eternidade aqui nesse plano, ok? Então, o nosso Mashiach, né, Baruch Hashem, o Mashiach, ele é exatamente essa Torá viva que encarnou aqui no nosso meio. Por isso que na Brit Hadashah vai chamar o Mashiach de o Verbo, não é por acaso, porque ele é a própria Torá viva, por isso que ninguém conseguia combatê-lo, né? Porque ele era a própria Torá. Nem Hassatan, né, no mais alto monte conseguiu combater o nosso Mashiach, porque ele é a Torá viva. Mal sabia Hassatan que estava combatendo a própria Torá, né? A própria palavra, né? Então, antes da criação aqui desse plano, o Todo-Poderoso, ele oferece a Torá na eternidade para várias nações, tá? Para a China, Estados Unidos, Peru, né? Várias nações, inclusive existe um número dessas nações, 70 nações. O nosso Adonai, ele entrega e nenhuma dessas nações aceitou a Torá na eternidade, somente o povo judeu. Por isso que não é por acaso que ele se revela para o povo judeu. E quando ele se manifesta, né, ali no Monte Sinai, ele dá uma ordem para Moshe, né? Inclusive as mesmas 70 nações que ele ofereceu lá em cima, está lá embaixo, está no Monte Sinai, porque Moshe saiu do Egito com 70 nações, ok? Então, quando ele sobe lá no Monte Sinai para receber essa revelação, né, essa extensão da eternidade, né, das leis, das regras da eternidade, lá embaixo, né, existem 70 nações, e não era à toa que Moshe, né, tinha recebido Gilgolim, exatamente de Hanok, né, que se tornou Metatron,
Moshe estava exatamente com o Ibu de Enoque, que falava 70 línguas também. Então Moshe, quando desce ali, ele fala 70 idiomas e dialeto para 70 países, 70 línguas diferentes. Foi para isso que o nosso Adonai preparou ele. Ok? Então as nações também não aceitaram aqui embaixo. Ele já não tinha aceitado em cima, também não aceitou aqui embaixo. Ok? E a única nação que aceitou foi exatamente o povo judeu. É por isso que é chamado de o povo do livro, né? Os guardiões, né, da lei. É claro que existem várias ramificações dentro do judaísmo, né? Eu acredito que a mais pura é aquela que eu sigo, né? Que são os caraítas, né? Que o nosso calendário é exatamente 5.993, faltando exatamente 7 anos para o milênio. Ok, meu amigo? Shalom, shalom. Uma explanação rasa sobre o que é, de fato, a nossa terra. Olá, shalom, shalom, Claudino, a paz do Eterno. Claudino, deixa eu falar de uma forma assim, bem resumida sobre a Torá. O que é que eu penso da Torá, o que é a Torá para mim? De forma bem resumida, eu costumo dizer que a Torá para mim é o seguinte, como o próprio nome diz, né, a Torá ela é instrução, ela é ensino. No aramaico, a palavra Torá, ela traz um sentido de civilizar. Então, para mim a Torá, ela é isso. Ela é algo que nos instrui, ela é algo que nos ensina. Sendo a Torá a palavra de Deus, uma demonstração do caráter de Deus, do Eterno, né? Aquilo que o Eterno expressa para o homem, a vontade dele. Então, a Torá ela é algo que serve para civilizar o ser humano, né? O ser humano, ao longo do tempo, tem se comportado como Roma chamava os povos antigos de bárbaros. Então, serve para aquele que era bárbaro, ele ter esse espírito de civilização, ser uma pessoa civilizada. Então, a Torá, ela nos tira desse espírito de ignorância, né? Desse perfil de pessoas ignorantes que não têm conhecimento da verdade, e começa a nos guiar neste caminho. Então a Torá, para mim, ela é a instrução divina do Eterno para o ser humano. Não só para o judeu, mas é para todo ser humano. É uma instrução, né? É algo que nos mostra o caminho, a conduta que devemos ter. E ao longo do tempo, essa instrução divina, ela foi sendo mascarada por doutrinas de homens, ensinamentos de homens, né? Por intervenções de homem. Então houve um momento que foi necessário o Messias, Yeshua, vir e trazer o pleno conhecimento, como a própria palavra dele diz. Ele veio torná-la plena, né? Trazer o pleno conhecimento, sem intervenções de homem, sem enxertos de homem. Então a Torá para mim ela é isso, é uma instrução de vida, é ensino, né? E que sem a interferência humana a gente consegue ver a simplicidade das coisas de Deus no caminho que Ele quer que o ser humano siga e viva, né, em obediência a Ele. Então o resultado de ter a Torá na vida é ter uma vida de obediência, né, obedecendo os mandamentos do Eterno, já colocado aí à disposição do ser humano através da instrução divina. Então para mim isso é Torá. Shalom, irmão Claudino, shalom, meu irmão, é um prazer participar do seu canal. Eu quero falar aqui sobre a importância da Torá, a Torá, sua extrema importância. E começando com Jeremias 31, 33, ele vai apontar para o Mashiach, para Yeshua.
ele sendo a Torá, que restaura e que renova. Jeremias 31, ele aponta esse pacto, esse concerto, essa restauração no Mashiach, Yeshua. Ele fala assim: mas este é o concerto, o que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei, a minha Torá no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Olha que interessante isso. Quando a gente vê lá em Êxodo, né, quando a lei é entregue a Israel através de Moisés, ela vem em tábuas, né, em pedras, e agora através do Mashiach, as tábuas é dentro do nosso coração. Então Mashiach é a Torá viva, ele é a Torá viva, e quando a gente recebe o Mashiach, a gente é restaurado, e essa Torá, ela é guardada dentro do nosso coração, escrita. A restauração sem a Torá não é restauração. E quem não tem a Torá não tem o Mashiach. Então, tendo o Mashiach, tem a Torá, porque é ele que vai escrever no nosso coração, é ele que restaura. O que aconteceu ali com Nicodemos, né, sobre o novo nascer de novo, ali é uma restauração, é um pacto sendo refeito, né, reconstruído. Então isso é importante, a Torá. E a Torá, ela traduzida, né, ela significa instrução, ou uma orientação, nos leva ainda, né, sendo guiado. Eu vejo assim, Claudino, a Torá, né, eu faço assim uma alusão a uma proteção também para nós. Vou dar aqui um exemplo. Imagina uma pessoa que cria, vou usar o exemplo de ovelhas, né? E aí ele faz aquele cercado ali, para ele conseguir proteger as ovelhas dentro do curral. E aí ele faz esse cercado. Por que a importância do cercado? Para que as ovelhas sejam protegidas. E aí ele consiga a ver essas ovelhas, a proteger, a dar segurança para elas. Se elas pular o cercado ou fugir, elas correm risco de morrer, de se perder. O inimigo pegar elas, né, as feras, pegar ela e matar. Eu vejo a Torá assim, a Torá ela serve para proteger a gente, ela é cercado. Deus colocou para nos proteger. Nos proteger de quem? Do nosso adversário, do nosso inimigo. Essa é a importância da Torá. Porque quando a ovelha foge, ela corre risco. E quando o homem ele quebra a lei de Deus, ele desobedece, ele corre o risco. Ele corre o risco de quê? De morrer, de se perder, né? De estar longe do Eterno. Esse risco de não ter a proteção do Eterno. Então é muito importante a Torá. E ela nos instrui. Ela é o livro da vida, a Torá. Então a importância da Torá é essa. Nos faz a permanecer, a enraizar no Eterno, ter raiz. O homem sem a Torá, sem a lei do Eterno, ele não tem raiz, né? Como está escrito lá em Mateus, relacionado ali a parábola do semeador, né? Viu que o que caiu ali na rocha, o sol secou e eles morreram, a semente morreu, porque não tinha raiz, porque não tinha Torá, né? Então aquele que cai em boa terra, porque tinha raiz, porque qual é a boa terra? Está relacionada a quem? A um coração preparado para receber a Torá, para receber a lei de Deus. Se a gente cumpre a lei de Deus é porque a gente já foi transformado por Ele, transformado por Deus. O homem que não é transformado por Deus, ele não tem a Torá, embora ele confesse que ama a Deus, mas sem a lei de Deus não tem como ele provar que ama. Então é muito importante a Torá. O áudio saiu um pouco aqui longo, mas é isso, meu amigo. A Torá é muito importante para nós. Que o Eterno abençoe. Obrigado aí. Que Deus abençoe. Fico feliz de estar participando.
Fique na Shalom. E aí, Claudinho, Shalom, tudo bem? Claudinho, depois que nós começamos a estudar a Torá, depois que eu comecei a aprender a Torá através de tu, lógico que eu tô aprendendo, né, cara? Pouco eu sei, mas, cara, eu já percebi uma mudança muito boa na minha vida, em toda a área, né, cara? Entendeu? A Torá é um livro magnífico, né? Magnífico. Então é muitas riquezas, né, cara? A pessoa tem muita chance de aprender e ter uma vida assim muito mais abençoada, mais equilibrada, né, cara? Por exemplo, a gratidão, né? Ser grato. Não é só agradecer, né? É como agradecer. Ela tem uma riqueza, uma especificação que leva a tua vida a ser uma vida muito mais abençoada, né, cara? Eu não sei, é um diferencial a Torá, é muito maravilhosa, entendeu? Então, eu tô te passando isso, cara, para ser grato a ti mesmo, por me ajudar a estar despertando, né, para isso aí, porque eu frequento igreja evangélica, eu gosto, eu vou tudo, eu acho bacana tal, né? Mas o que acontece lá, os pastores, os líderes, eles não ensinam nada disso. Eles também não têm esse conhecimento. Então, cara, eu queria que as pessoas despertassem para isso, porque, cara, é algo maravilhoso. É maravilhoso poder estudar a Torá, poder aprender algumas coisas, poder estar desfrutando disso. Tantas riquezas que o povo pode desfrutar e não sabe, cara. Tantos e tantos anos ali praticamente perdido, cara. Então eu tô te mandando esse áudio para ser grato mesmo por estar me ajudando a despertar para aprender a Torá, para estudar a Torá. Está sendo maravilhoso para mim. Valeu mesmo, obrigado. Irmão Claudino, Shalom, Novrahot, paz e bênçãos para você e a família. Pergunta difícil me fizeste, mas vou tentar trazer uma explanação bem simples, bem presente, o que é a Torá para mim e o que é a Torá. Muito alegre pela pergunta. É uma pergunta que não tem resposta que esgote o assunto, mas resumindo, bem resumidamente, para mim, a Torá, ela é a árvore da vida. Ela é o Bereshit do nosso eterno Deus e ela é o complemento, é o ápice da criação e da vida. A Torá, ela é instrução, ela tem as regras da lei, ela tem, acima de tudo, as regras para a vida. Ela é uma representação, Claudino, de escolha para cada um de nós, tanto judeus como Bnei Noah, Anusim, Marranos, para toda a humanidade, para todo o ser humano vivente. A Torá, para mim, é a árvore da vida. É a instrução para seguirmos sempre observando os seus sinais e os seus ensinamentos. Como numa autoestrada, para sair do ponto A, para chegar com segurança no ponto B, tem as placas de trânsito. As placas de trânsito, elas estão na regulamentação do trânsito. Porque se tiver uma placa dizendo diminua a velocidade, numa pista de 120 manda diminuir para 60, e se não diminui, tem uma curva de 90 graus mais à frente. A 120 por hora não se faz essa curva. Então a Torá, ela nos avisa, ela nos instrui para que nós tenhamos vida. Aí nós reduzimos a velocidade e fazemos a curva de 90 graus com segurança a 60 por hora. Mas se
não levar em consideração aquilo que a Torá está apontando para não fazer e fizer, aí só tem 2 montes para nós podermos continuar a conversa. Para aquele que obedeceu os sinais de trânsito e conseguiu baixar a velocidade para 60 km, de 120 para 60, e fez a curva de 90 graus com segurança, com certeza ele está sob as bênçãos do Monte Gerizim. E veja que interessante, Monte Gerizim, 855 metros baixo, de lá saíram as bênçãos do Eterno. Para aquele que não obedeceu a placa de trânsito e também não obedeceu a sinalização que a Torá deu para poder não fazer e fez, com certeza está abaixo do Monte Ebal, 915 metros, mais alto até. Não deveria ser o contrário? No monte mais alto está as bênçãos e no monte mais baixo está as maldições? O Eterno, ele, através da Torá, ele confunde os sábios para elevar os humildes. A Torá é acima de tudo, no meu entendimento, Claudino e Raverim, a árvore da vida. Espero ter respondido. Shalom, shalom. Bom, shalom, shalom, que a graça e a paz do Eterno Santo Israel seja contigo e família. Obrigado, irmão Claudino, pela oportunidade aí de participar aí no seu programa, aí no seu canal. Bom, em relação à Torá, o que eu posso dizer é que a Torá, ela significa instrução, né? É a instrução do Eterno para o seu povo. Hoje em dia, se a gente compra alguma coisa complexa, né, de utilização, às vezes vem um manual, e esse manual serve para a gente poder utilizar aquele equipamento ali da forma mais eficiente possível. O ser humano não é diferente. O Eterno deixou a Torá, a sua instrução, os seus princípios, as suas leis, os seus mandamentos, para que a gente possa suprir ali daquele mandamento ali, suprir dele, né, com a orientação e com os princípios que são eternos para a nossa vida, para a manutenção do nosso ser, do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma, e para viver em sociedade, né? O interessante disso é que assim que o povo saiu do Egito, precisou-se depois tirar o Egito do povo, e o povo teve que olhar para o mandamento. O mandamento é como se fosse um espelho, e nesse espelho a gente consegue olhar e ver a sujeira que existe em nós. E assim como um espelho, nós olhamos onde está o nosso defeito e limpamos. O espelho em si não vai servir para me limpar, mas ele me indica o que eu devo fazer, o caminho que eu devo seguir. E Yeshua HaMashiach, no caso, é a instrução viva, é a Torá viva. O pacto que Jeremias prefigura, né, que faria uma aliança, nova aliança depois daqueles dias, com a casa de Israel, com a casa de Judá, diz que colocaria essas leis no nosso coração, no nosso entendimento, entende? Então é algo que não tem como dizer que foi abolido ou que isso é para judeu, porque judeu foi o povo que recebeu os oráculos do Eterno para passar isso às nações. Para mim, isso é o evangelho do reino, é o que a palavra nos ensina. Tal ponto que Yeshua, quando ele vem, o que ele vai dizer? Não pensem que aboli as leis dos profetas. Eu não vim abolir, eu vim para cumprir. Ele fala isso em Mateus 5,17. E ele deixa ratificado que é mais fácil, né, passar em céus e terras do que um traço da lei cair. E uma coisa também interessante, que muitas pessoas usam Paulo, Shaul, para dizer que a lei foi abolida. Se as pessoas for lá em Romanos, capítulo 3, 28 em diante, vai ver: concluímos, pois, que Deus, ele é Deus dos judeus e também dos gentios. Sim, também dos gentios. E ele diz que antes da fé nós devemos cumprir a lei. Ele faz até um questionamento em relação a isso. Ele pergunta: devemos abolir a lei em virtude da fé? A resposta de Shaul, não minha: de maneira nenhuma, porque antes da fé devemos cumprir a lei. Então isso demonstra de forma clara que a lei não foi abolida como muitos pensam. Pelo contrário, ela nos demonstra o caminho que nos leva a Yeshua, e Yeshua nos demonstra o caminho de volta ao Pai.
Entende? A lei não tem a função de salvar. A salvação é exclusivamente pela graça. Porém, contudo, entretanto, todavia, a lei protege. Porque Efésios 2,8 vai nos dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Não provém das obras para que ninguém se glorie. Mas também diz que nós somos feitura sua, criada em Yeshua, para que andássemos nas boas obras. Então, elas fazem parte do nosso contexto social e familiar. Entende? Para nos proteger. Então, ela nos protege. É como se a gente tivesse um cercado e esse cercado fosse lei de Deus. Você não pode ultrapassar esse cercado, então você pode cair, se afogar, se machucar. E às vezes a pessoa quer negligenciar essa proteção e acaba se aventurando fora dos caminhos do Senhor e acaba perecendo. Então, é um conjunto. A fé e as obras têm que andar em conjunto para a salvação. E isso também inclui que o servo de Deus tem que ter um olhar para o princípio ético e moral da lei de Deus, porque ela é eterna. A cultura dos homens é mutável, né? Elas, de acordo com as eras, com a tecnologia, com o estado de calamidade, ela pode mudar. Mas os parâmetros ético, moral e Senhor, entendendo ética como a ciência do comportamento moral dos homens em quem vive em sociedade, ela é eterna, porque o seu reino é eterno e sempre vai ser um reino de amor, de lei, de virtude, entende? E de controle. Vai ser algo sempre voltado para a ordem. Por essa razão, as leis de Deus nos acompanham. Devemos notar que lá no Apocalipse, né, a perseverança dos santos são daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Que a graça e a paz do eterno Santo Israel seja com todos. Mais uma vez, obrigado, irmão Claudino. Shalom, shalom, shalom. Shalom, irmão Claudino, paz e bênção. Para mim é um grande prazer falar no canal A Torá é Santa. E quero aqui, desde já, agradecer a oportunidade para falarmos da grandeza da Torá. Ao falarmos da grandeza da Torá, é algo maravilhoso. É algo que vai muito além das Escrituras. É algo de vivermos experiência sobrenatural com o Eterno. E nós sabemos, né, que a palavra Torá significa estatutos, instruções. E o que seria de nós se vivêssemos uma vida sem instruções, né? Não tem como vivermos sem instrução. A mesma forma quando você trabalha numa grande empresa, ou numa repartição pública, ou um estabelecimento comercial, você tem regras, né? Você recebe instruções do seu patrão, do seu chefe, de alguém superior a você, né, ao qual você está subordinado. E a mesma coisa, existem instruções do Código de Trânsito Brasileiro, o Código Civil, o Código Penal, e da mesma forma é a nossa vida espiritual, a nossa experiência com o Criador, com o Altíssimo e com o Pai Celestial. Esse momento que temos que ter instruções na nossa vida. A nossa vida tem que estar baseada nas Sagradas Escrituras, na Torá, sobre as instruções do Eterno. Assim viviam os profetas, assim viviam os apóstolos, os nossos patriarcas e até o nosso próprio Mashiach Yeshua, ao qual aquele que é a Torá viva, né? Ele que foi enviado do próprio Eterno para dar instruções aos seus apóstolos, né?
e a todos os seus talmidim, discípulos. E nós só podemos sermos discípulos do Mashiach quando nós estamos de acordo com as Escrituras, quando nós, embora não conseguimos, porque não existe ninguém que viva 100% a Torá, mas quando nós reconhecemos e temos a humildade de vivermos, de obedecermos, isso é importante. Mas muitos foram ensinados de forma errônea. Olha, não temos como guardar a Torá, nós não temos como guardar as festas. Isso foi só para judeu. Nós gentios não precisamos guardar. Nós gentios não precisamos guardar o sábado. Como é que eu vou guardar o sábado se eu tenho meu emprego? Se eu sou um policial, eu sou um médico, e de repente o meu plantão cai no sábado. Se você não pode guardar, você pode lembrá-lo no dia do seu serviço ou na ocasião que você estiver. Isso é você vivenciar a Torá. Então a nossa vida tem que ter instrução. Quem não tem uma vida sob a Torá, sob as instruções do Eterno, com certeza não tem o Mashiach. E se você diz seguir a Torá, mas não tem a sua crença no nosso Mashiach, no nosso ungido, no nosso Adon, Yeshua, você não está vivendo de acordo com a Torá. E que você, meu amado irmão, possa viver uma vida plena com o Eterno, sabendo que mesmo não consiga viver 100%, embora no mundo em que vivemos, até a nossa natureza humana, a nossa natureza de dura cerviz, que possamos reconhecer: Senhor, preciso de Ti, Senhor, preciso dos Teus estatutos, Senhor, eu preciso da Tua lei, preciso da Tua ordenança, preciso estar firmado na Tua palavra. E assim, que a Torá do Eterno possa nos dar vida, possa nos dar vigor, e que as palavras do Mashiach estejam firmadas no nosso coração. E assim quero agradecer ao irmão Claudino por esta oportunidade de falar aqui no canal A Torá é Santa, e que o Eterno abençoe a vida de cada um. No nome do nosso Mashiach Yeshua, conhecido no mundo de hoje como Jesus. Que o Eterno abençoe a todos, paz e bênção. E antes de tudo, não deixe de se inscrever no canal A Torá é Santa. Conteúdos edificantes, estudos, palavras maravilhosas, comentários riquíssimos do nosso querido irmão Claudino. Quero aqui agradecer ao próprio irmão Claudino, o criador do canal, pela oportunidade o qual me foi dada. Que o Eterno abençoe a todos. Um forte abraço. Shalom. Shalom, irmão Claudino. Para mim é um prazer estar aqui no seu canal. Sobre a grandeza da Torá, para a gente entender sobre a grandeza da Torá, sobre o quão ela é importante para nós, eu queria citar um texto do profeta Isaías que diz o seguinte: Hashem hafetz leman tzidiko yagdil Torah ve'yadir. Ou seja, o Eterno, o nosso Criador, desejou, por causa da sua própria justiça, engrandecer a Torá e torná-la gloriosa. Entenderam aí? O Eterno, ele desejou engrandecer a Torá e torná-la gloriosa. E o texto diz que ele fez isso por causa da sua própria justiça. Ou seja, não era só um desejo de Hashem.
era por causa da justiça, era justo, era correto engrandecê-la e torná-la gloriosa. Outro texto que deixa isso claro e que conecta a Torá com a justiça divina é o Salmo 119, versículo 142, que diz o seguinte: Tzidkatecha tzedek leolam vetoratecha emet. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua Torá é a verdade. Ou seja, as escrituras dizem que a Torá é a verdade, que ela é uma expressão da justiça divina no mundo, que o Criador a engrandeceu e a tornou gloriosa. Ou seja, para quem acha que a Torá é apenas um monte de leis antigas que não servem mais para nada, esses textos nos dizem totalmente o oposto. Aí alguém podia dizer: ah, mas isso era no Antigo Testamento, porque agora, na época da graça, a lei foi abolida. Engano seu, meu caro. O Messias, ele diz que ele não veio para abolir a lei. Ele não veio para abolir a Torá. E enquanto os céus e a terra existirem, ele diz o seguinte, que tudo deve ser cumprido. O profeta Isaías, descrevendo o Messias, diz que até as ilhas mais distantes aguardam a sua Torá e que os povos desejarão aprendê-la. Ou seja, a Torá é e será o código de conduta do reino do Messias. Estevão, um discípulo de Yeshua, chama a Torá de palavras de vida. Shaul, o apóstolo Paulo, diz que a Torá é santa, justa e boa, e que sem a Torá nós não teríamos a capacidade de conhecer o que é pecado. Se você quer saber o que é pecado, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 4, diz que pecado é transgredir a lei, é desobedecer a Torá. Não, a lei não foi abolida. A lei é santa, ela é justa, é gloriosa, é grandiosa, é eterna. São palavras de vida, é a verdade. E a grandeza da Torá consiste no fato de que ela é uma expressão da graça divina, da sua justiça. Afinal, foi o próprio Criador que decidiu nos revelar o que é o pecado, para que nós não continuássemos pecando, para que pudéssemos fazer o que é correto, o que agrada a Ele. Por isso, eu aconselho a todos nós, eu conclamo a vocês a fazerem nossa as palavras do salmista: desvenda os nossos olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei, da tua Torá. Boa noite, Claudino. É um prazer aqui para mim estar participando do seu canal A Torá é Santa, seu canal no YouTube. E que você está tratando de um tema específico que é a Torá, aquilo que nós conhecemos por lei, aquilo que está traduzido nas nossas Bíblias por lei, o que deixa a conceituação do código que Deus transmitiu a Moisés um tanto vago, como se fosse um ordenamento jurídico apenas. Não. A Torá é santa, ela tem uma particularidade que a diferencia de outros códigos legais. É uma preocupação com o povo. É uma preocupação específica com o povo a quem Deus estava elegendo. Um povo que era para ser para o nome dele. Esse povo teria uma orientação que o diferenciaria de todas as nações do mundo. Por mais desenvolvidas que fossem as outras legislações, os outros códigos religiosos, a Torá estaria extremamente em superioridade. Na minha concepção, o maior intérprete da Torá é Jesus de Nazaré. E ele resume a Torá num aspecto extremamente peculiar. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua alma,
e de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é a chave que diferencia a Torá de tudo que pode parecer igual. A Torá é santa. E a gente pode dizer é extremamente peculiar. Fala galera do canal A Torá é Santa e meu amigo Claudino Barros. Eu sou Luciano Miranda do canal Senhor Miranda Podcast. Primeiramente eu gostaria de agradecer ao meu amigo Claudino Barros pela oportunidade de poder estar aqui no canal A Torá é Santa, dando a minha participação falando sobre a Santa Torá. Gostaria também de agradecer a cada ouvinte, cada um que nos ouviu até aqui, a cada participante que enviou os seus áudios e a sua contribuição para que todos nós pudéssemos aprender um pouco mais sobre a Torá. Bom, vamos falar sobre a Torá. De acordo com Israel Zangwill, um povo escolhido é realmente um povo que escolhe. Não é sem razão, portanto, que a lenda talmúdica observa que a lei de Deus foi primeiramente oferecida a outras nações, mas que somente Israel aceitou a Torá. Veio daí o compromisso, tanto quanto o Senhor escolheu Israel, Israel também escolheu o Senhor. Os hebreus, portanto, seriam um povo escolhido porque aceitaram o pacto de Deus. Na entrega da Torá, quando Deus desceu sobre o Monte Sinai, numa explosão de fogo, cercado por uma hoste de 22.000 anjos, a terra estremeceu. Havia raios e trovões. O povo ouviu o som de um chofar, cada vez mais alto, crescendo de intensidade até atingir o volume máximo suportável. O fogo no Monte Sinai elevou-se ao próprio céu, e a montanha fumegava como uma fornalha, e o povo tremia de medo. A humanidade já esperava por esse dia há muito tempo, uma vez que com isso se realizaria o objetivo espiritual da criação, a entrega da Torá. Como podemos ver nesta foto tirada do verdadeiro Monte Sinai, na Arábia, o seu cume está enegrecido. Os arqueólogos encontraram pedras queimadas por fora. Realmente é comprovado pela ciência que uma alta temperatura esteve sobre aquele lugar, comprovando a visitação do Criador do Universo no alto do Monte Sinai. As Escrituras dizem que o próprio Deus chamou Moisés do meio da nuvem da Shekhinah, da nuvem da glória de Deus, e Moisés entrou na nuvem e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. As fontes judaicas dizem que quando Moisés entrou na nuvem, na verdade, ele foi elevado às regiões mais altas dos céus. Moisés vai entrar em Aravot, o sétimo céu, o local mais santo aonde muitos anjos não têm a permissão de acessar. Ao chegar diante do Eterno, havia diante do seu trono um pavimento como que de pedras de safira. O que muitos não sabem é que a Torá não era composta de pedras naturais, mas eram feitas de 2 pedras de safira. E a letra hebraica Samer, de uma forma totalmente sobrenatural, flutuava, já que o seu centro é como um círculo. Depois do recebimento da Torá, Moshe permaneceu no céu durante 40 dias estudando a Torá diretamente com Deus.
Depois dos 40 dias, Deus deu a Moisés as 2 tábuas de safira de tamanho e formas idênticas. Nelas, Deus gravara os 10 mandamentos. As tábuas celestiais, escritas pelo próprio dedo de Deus, foram quebradas por Moisés por causa do evento do bezerro de ouro. Logo depois, Deus revelou a Moisés um grande depósito de safira embaixo de sua tenda. Moisés usou um pouco de pedra para esculpir as segundas tábuas, e Deus permitiu que ele ficasse com o restante. Moisés tornou a subir novamente ao Monte Sinai, levando desta vez pedras terrestres. Lá permaneceu por mais 40 dias e 40 noites, e retornou com novas tábuas, desta vez esculpidas por ele com a orientação divina e sem todos os milagres da primeira. É interessante dizer que, de acordo com o Midrash, que no momento da entrega da Torá, nenhum pássaro piou, nenhuma ave voou, nenhum animal emitiu som algum, as ondas do mar pararam e o vento cessou. Todas as criaturas pararam para escutar as palavras do Eterno. Havia uma outra diferença entre as primeiras tábuas e as segundas. Segundo a tradição, quando Moshe recebeu as primeiras tábuas, ele recebeu somente Torá Shebitav, a Torá escrita. Na hora das segundas tábuas, ele recebeu Torá Sheb Alpeh, a Torá oral. Também Rabi Yohanan disse: Deus fez um pacto com Israel somente em prol da lei oral, como está escrito: pois pela boca destas palavras eu fiz um pacto com vocês e com Israel. Agora escutem com atenção. Esses livros todos aqui, só para vocês verem, todos eles é para explicar a Torá, como se praticar a Torá. São livros para que você possa praticar a Torá de forma correta, estar diante de Hashem de forma correta. Esses homens que escreveram esses livros, gente, lutaram a vida deles toda para eles. Muitos deles aqui morreram velhos, mas muitos foram mortos, perseguidos. O legado do povo judeu continua vivo. Muitos deles ainda aguardam a chegada de Mashiach, não sabendo eles que o Mashiach já esteve entre nós, Yeshua, e um dia ele voltará. Aqui no Brasil, nesses últimos dias, temos visto um grande crescimento e um grande interesse pelas visões do judaísmo ou pelas correntes judaicas e suas vertentes: judaísmo ortodoxo, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, enfim. Pessoas de várias religiões têm se interessado em conhecer um pouco mais sobre essa Torá. Se você é uma dessas pessoas, eu peço por gentileza que você se inscreva no canal A Torá é Santa. Não deixe de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, para os seus amigos do WhatsApp, grupos do WhatsApp, grupos do Facebook. Contamos com a sua participação e, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Agradecemos profundamente. Shalom Uvraha. Paz e bênção.